CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estamos reunidos para estudarmos o livro Memórias de um Suicida, da nossa psicografia da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Vamos ler o Evangelho e dar continuação na história narrada pelo nosso irmão. Capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Médico Jesus, cuidai de nossas almas, de nossos espíritos cansados e aflitos, doentes e sobrecarregados. Estamos recorrendo a Ti, ao Teu concurso, à Tua ajuda fraternal, ao Teu imenso amor. Sê conosco nesta manhã de estudos, onde trataremos de dores profundas da alma, que o suicídio machuca tanto. Agradecemos a oportunidade de aprendermos, de estudarmos e de tê-lo a nosso lado. Pedimos em Teu nome a presença amiga dos nossos guias e benfeitores, do nosso irmão altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. Em nome desses espíritos amigos, a quem pedimos inspiração, a Dona Ivone, ao Camilo, em nome desses irmãos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, em nossos corações, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão a Ti, Jesus, e a Ele, e a esses espíritos benfeitores, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos aqui no estudo do Jerônimo, né? Marcou a página aí? Página 267, 266. Sim. Nós paramos aqui quando ele diz, não.
Aí por que ele responde? Quem responde é o Miguel de Santarém, porque Jerônimo fez de certo parte da importante expedição, indaguei ansioso, né, na frase anterior. Então, Miguel de Santarém está narrando narrando a expedição feita à Terra para socorrer a família do nosso irmão Jerônimo. Aí ele perguntou se Jerônimo fez parte dessa expedição. Ele vai começar a narrar agora, né? É agora que ele vai começar a narrar o socorro a Margaridinha, como se sucedeu, ao filho, enfim. E aí o Camilo perguntou se quando vieram à Terra ele fazia parte dessa expedição. E ele disse que não podia, respondendo que não seria prudente, cumpria-nos evitar o dissabor de realidades duríssimas, e mesmo seria Jerônimo um estorvo para nós, ao invés de auxiliar. Claro, ia haver ali os irmãos dele, né? Ia haver ali os filhos dele, a esposa dele. Não, agora ele vai narrar, mas não vai narrar tudo. Olha só o detalhe aqui. Não me permitirei, no entanto, descrever, meus amigos, o espetáculo amargo em que deparamos Margaridinha, representando o principal papel. Imaginai, contudo, um daqueles antros de vícios e libertinagens, como tantos que, infelizmente, existem no sombrio globo terrestre, classificado policialmente como de quinta ordem, como se pudessem existir vícios menos degradantes uns do que outros. Pensai no que seria o impudor ali reinante, o deboche, os torpes arrastamentos dos instintos inferiorizados e deprimidos pela perversão dos costumes. E tereis pálida ideia do inferno de que deveríamos arredar Margarida Silveira, porque assim ordenara o astral superior solícito aos nossos apelos. Então, olha só, ele não vai narrar tudo em respeito ao Jerônimo, né? Então vocês imaginem que ambiente vil esse. Mas vocês imaginem um desses prostíbulos, né? Falando no nosso linguajar hoje, onde tem todo tipo de degradação. E você com isso terá uma pálida ideia do lugar que ela estava. E como ela estava sendo usada ali, né? Na verdade estava sendo usada. Meu Deus, que tristeza. Agora vocês vão descobrir uma coisa interessante aqui, já já. Que engraçado, a gente lê uma vez, a gente lê 2 vezes, a gente não presta atenção, né? Já é a 10ª ou 12ª vez, e agora que eu vi um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês, lá na frente. Como fazê-lo, porém? Ante as cenas lamentáveis que nos deparavam, a angústia da repugnância intentou dominar nossas almas. Olha, a repugnância enredou a alma desses benfeitores. O lugar devia ser ruim, hein? Tornando-se necessário, da nossa parte, a vigilância da comunhão mental com nossos diretores do templo e de mais alto, a fim de que nossas vontades não enfraquecessem, prejudicando a missão. Torturada por infâmias inclementes, vilipendiada pela degradação, manietada ao miserável tronco de situação insolúvel para sua inexperiência, Margaridinha apareceu-nos como a grande vítima de um novo calvário, onde também faltavam o conforto, o socorro de corações generosos dispostos a aliviar e consolar. Vimo-la, malgrado suas próprias repugnâncias íntimas, imediatamente por nós reconhecidas,
submetida aos torpes caprichos de verdugos desalmados, os quais forçavam-na a sorver copásios de vinho, intoxicando-a, embebedando-a impiedosamente. A desgraçada seminua, pois trazia as vestes rotas pelas brutalidades infligidas pelos algozes, e empapadas de vinho, cabelos desgrenhados, olhos alucinados pelos desvairamentos do álcool, boca espumante, desfigurada por trejeitos ridículos. Via-se também forçada a dançar ao som de guitarras enfadonhas, cantando as peças mais em voga para divertir os ínfimos algozes. Que cena triste, hein? Que quadro degradante. Sem que o pudesse fazer convenientemente, porém, dado o lamentável estado em que se encontrava, sentia-se por esta ou aquela personagem duramente esbofeteada, enquanto os vestidos eram ainda uma vez dilacerados pelas mesmas mãos brutais. Um monte de bicho, né? Que Deus nos perdoe esse termo, mas são atitudes animalescas e que se tem hoje em dia ainda, continua. E o álcool, as drogas, hoje ainda tem as drogas, cada vez mais vil esses antros. Lembrando-me de instruções recebidas de mais alto, recomendavam fosse a pobre menina retirada com urgência daquele malsinado ambiente. Não vacilei em tomar providências imediatas, lançando mão de medidas extremas. Há um aprendiz da vigilância que comigo levara, justamente daqueles que iniciavam experiências regeneradoras por meio dos serviços de beneficência, ao próximo, e indiquei a mísera jovem, dizendo: será necessário arrebatá-la daqui. O astral superior recomenda assistência imediata para ela. Adormece-a, meu amigo, com uma descarga magnética forte, servindo-te dos elementos fluídicos dos circunstantes. Dá-lhe aparências de doente grave e afasta com presteza estes infelizes que a maltratam. Então vamos aqui analisar algo aqui importante para nós. Eles, espíritos mais elevados, foram resgatar a menina encarnada da mão de outros encarnados. Não, ele deu a ordem: utilize dos fluidos desse pessoal aí, desses malfeitores, e vamos tirá-la daqui, vamos desmaiá-la, vai jogá-la no chão. Ele vai agarrar no joelho dela e vai jogar no chão. Um detalhe: não precisou da ação do encarnado, como uma reunião de desobsessão. E, corroborando com essa ideia, o André Luiz nos diz lá nos Mensageiros que os encarnados, nas reuniões ditas mediúnicas de desobsessão, são dispensáveis. Nós somos dispensáveis para essa ajuda. Conquanto, diz lá o irmão que fala com o André Luiz, o Alexandre, ou um daqueles instrutores, conquanto úteis nos ajudam com o fluido deles, eles são inteiramente dispensáveis. Porque aqui no plano espiritual nós temos espíritos especializados nesse tipo de trabalho. Aí o doutrinador vai se achar o cara, o médio de incorporação, o médio, o de apoio. Então a gente tem que ir para esse trabalho sabendo que é a pura misericórdia dos espíritos, a pura misericórdia de Jesus, a pura misericórdia de Deus
que nos dá a oportunidade de servir, fazendo com que nós paguemos, saldemos, melhor dizendo, as dívidas com o nosso passado culposo. Então, é um meio que você tem de se regenerar diante da lei de Deus. É a pura misericórdia de Deus. É um trabalho anônimo que você faz numa sala, escondida de todo mundo, endereços que ninguém sabe quem é, de quem é, e nós fazemos o nosso trabalho silenciosamente, humildemente. E com isso também, como dizia o nosso irmão altivo, estamos nos antecipando ao trabalho que iremos realizar na vida espiritual. Porque todo o livro, todas as obras mediúnicas, como essas de André Luiz, todas elas, o trabalho dos espíritos é junto aos sofredores, de todos os matizes. De todos os matizes. Nós lemos aqui no início, no Evangelho, que vinde a mim todos vós, não é isso? A prostituta foi até Jesus. Jesus não perguntou se ela era prostituta, se ela era, o que não era. Ajudou. O doente lá com a lepra foi até ele ajudou. A cada um que foi até ele não perguntou o que fez ou deixou de fazer. O obsidiado, o pai foi lá pedir para ele ajudou. Então, ele está nos ajudando, nos dando oportunidade de servir num trabalho desse. Mas vamos ver como eles agiram lá. Este aprendiz sabia operar com certo desembaraço, não obstante serem parcos os seus conhecimentos e pequeno cabedal moral que possuía. Fora, não havia muito, chefe de falanges contrárias ao bem e ao amor. Olha só, ele, apesar de ignorante, foi chefe de falange. Não tinha lá muito conhecimento, mas sabia agir. Por isso, vamos lá, convertido, porém, desde certo tempo à aprendizagem sincera da luz e da verdade, agora se fazia obreiro submisso, subordinado à direção de individualidades esclarecidas, capazes de guiá-lo à regeneração completa, as quais não só o ajudavam a instruir-se, como a elevar-se moralmente, oferecendo-lhe oportunidades de serviços reabilitadores. Chama-se Osório e, como é natural, ainda se encontra sob nossos cuidados. Outrora vivera nos sertões brasileiros, onde praticara ritos e magias africanas. Olha lá o Teodoro se regenerando diante de um trabalho no mundo espiritual. Como nós aqui nos nossos trabalhos estamos nos regenerando da mesma forma que ele. Sim. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Fora, não havia muito tempo, chefe de falanges contrários ao bem e ao amor. Chefe de uma falange de obsessores, de espíritos do mal. O resultado da ordem por mim emitida não se fez esperar. Aproximou-se ele da infeliz peixeira do cais da ribeira, passou-lhe as mãos, ambas à altura dos joelhos, como laçando-os. A pobre menina cambaleou, amparando-se a uma banca próxima. Quase sem interrupção, o mesmo passe, ele botou entre aspas aqui o passe, repetiu-se à altura do busto e em seguida contornando a fronte toda a cabeça. Margaridinha caiu estatelada no chão, presa de convulsões impressionantes, levando a mão ao peito e gemendo sentidamente. Sem interromper-se no afã da sua competência, e enquanto eu distribuía outras recomendações aos demais voluntários, Osório chegava-se a um dos comensais que se mantinham estupefatos ante o acidente e segredou-lhe ao ouvido, com veemência e emoção, interessado em sair-se bem da tarefa:
O indivíduo sobressaltou-se subitamente, exclamando aterrado, criando pânico indescritível entre os boêmios. Céus, a coitadinha está a morrer, por culpa nossa. Fujamos antes que apareçam os belinguins. Quer dizer, vamos fugir antes que apareça a polícia. Agora vocês vejam, o espírito jogou a menina no chão. Quantos levam tombos espetaculares, não sabe de onde veio. Alguns chegam a dizer assim, eu senti uma mão me empurrando, não é? Espírito derruba a gente, sim. Ele pode derrubar. Ele pode dar o tapa, ele vai pegar o fluido onde tiver, ou em você mesmo, ou quem está próximo, e vai pregar uma boa peça em você. Você pode fraturar uma perna, um braço, provoca acidentes automobilísticos, atropelamentos. Então precisamos estar atentos, porque eles sabem agir, eles agem. Tem um vídeo na internet de casos misteriosos. Ei, A câmera pegando coisas. Que essas câmeras em tudo quanto é canto agora, né, nas casas, nas ruas, aí tem um coisa no YouTube que é só desses relatos, eles falam de fantasmas. É. Empurra. Está aqui, narrado pelo Camilo, através da Dona Ivone. Por isso que a gente tem que estar vigilante. Eles vão fazer isso quando você não vigia. Não vigia. Claro, tem as imprudências nossas, né? A gente, muitas vezes, nós somos imprudentes. Mas tem coisas que acontecem porque nós abrimos brecha e esses espíritos nos derrubam. Eles ficam o tempo todo esperando a oportunidade. Como está no livro dos Espíritos. Assim como o gato espreita o rato. Então, todas as vezes que pensamos mal de alguém, todas as vezes que agimos fora da lei de Deus, o retorno acontece. Então ele jogou a margaredinha no chão. Incrível, né? Incrível o que ele fez. Vamos lá. O resultado da ordem por mim emitida não se fez esperar. Onde é que a gente parou? Aproximou-se a pobre menina. Onde é que dá? Saíram, depois que ele derrubou a menina, né? E falou no ouvido lá de um dos boêmios. Saíram em confusão, empurrando-se mutuamente. Estavam com medo dos belinguins, que era a polícia, devia ser um termo pejorativo dele, né? Deixando a pobre vítima de tantas brutalidades à mercê dos possíveis sentimentos de caridade do proprietário do antro. Margarida, com efeito, estrebuchava, parecendo nas vascas da agonia. Rodeamo-la, eu e meus dedicados auxiliares, no intuito de beneficiá-la com os bálsamos de que no momento poderíamos dispor. Convém frisar, no entanto, que nem eu, nem meus adjuntos éramos sequer pressentidos, quer por ela ou pelos demais circunstâncias, do plano material, pois nossa qualidade de espíritos desencarnados tornava-nos inatingíveis à visão deles. Então, olha só o que ele está dizendo. Eles não eram vistos nem pressentidos, quer pela Margaridinha ou pelos outros, do plano material, né? Pela condição de espíritos que eles estavam. No entanto, uma moça experimentava a ação nervosa produzida pela rispidez da descarga magnética
necessária ao seu lamentável estado. Aplicamos bálsamos sedativos, compungidos ante seus sofrimentos. Tornou-se inanimada gradativamente, acalmando-se, continuava, porém, estendida sobre as lajes do antro, enquanto o taverneiro, apavorado com o acontecimento, providenciava socorros médicos e um leito no interior da casa, pois cumpria ocultar a verdade sobre o caso, por não desejar complicações com a polícia, dada a ilegalidade do comércio. Quanto a nós outros, os servos de Maria, desejávamos vê-la em um hospital e jamais num cárcere. Por essa razão, afastamos a possibilidade da presença de policiais, enquanto providenciamos o concurso de algum facultativo, cujos sentimentos de caridade nos inspirasse a confiança. Olha só, eles vão atrás de um médico. Afastaram a polícia dali. Vocês vejam, também o André Luiz conta um caso de uma menina que ia ser assaltada, violentada num antro, num beco, quando o carro da polícia ligou a sirene. O carro da polícia foi desviado para aquele lugar, para aquele local, pelos espíritos, e eles fizeram o motorista ligar a sirene, e o policial que estava ali disse que ligou a sirene sem saber por quê, foi e meteu a mão na sirene. E o malfeitor foge com medo da polícia. Aqui aconteceu o contrário. Eles afastaram a polícia porque não queriam vê-la presa. Porque naquela época a prostituição era crime, né? Se pegasse. E como os espíritos agem em nossas vidas sem a gente dar conta. Como eles agem. Sem que tenha um médium incorporando ou falando para determinadas situações. Alguns minutos depois, chegando o facultativo é médico, vocês sabem, que a considerou gravemente doente em virtude de grande intoxicação pelo álcool, providências humanitárias foram tomadas, pois tecêramos em torno dele correntes harmoniosas de sugestões compassivas, ainda envolver o médico, para que tivesse compaixão da menina. E assim foi que, tal como desejáramos, e tornava-se necessário, passadas que foram as sombras dramáticas daquela noite decisiva, a filha do nosso pupilo, aqui presente, dava entrada em modesto hospital caridoso bastante para resguardá-la, enquanto providenciávamos quanto aos seus dias futuros, guiados pelas inspirações generosas de Maria. Não esqueçamos que foi a ordem de Maria Santíssima, hein? Se nosso Jerônimo não deveria tomar parte na expedição, a fim de que lhe fossem poupados cruciantes amargores, como está informado dos acontecimentos? Não te sentes compungido, chocado com estas descrições, meu amigo? Principalmente porque são estranhos que as ouvem. Inquiri ousadamente, desejoso de tudo investigar. Danado, Camilo, né? Danado. Mas também a nossa vontade de saber, né? Como é que ficou Jerônimo ouvindo tudo isso da filha, né? Com efeito, sinto-me amargurado, e nem poderia deixar de ser assim. Aliás, a amargura e o pesar têm sido meus companheiros de todos os momentos. Não obstante, o sofrimento e as instruções que venho aqui recebendo elucidaram-me o bastante para hoje melhor raciocinar do que em outro tempo. Convém reflitais, meu caro senhor Botelho, que se irmão Santarém descreve para vós outros os acontecimentos que a mim dizem respeito, será porque aqui viestes para serviços de instrução, além de que sois amigos sinceros
irmãos afins capazes de atitudes fraternais, não apenas em meu benefício, mas também daqueles que me são caros. Não data de hoje a nossa afeição. Lembro-me bem que estamos unidos por uma comovedora amizade desde as tristes peripécias do Vale Maldito. A compreensão de Jerônimo, né? Como Jerônimo mudou. Sim, cortou o lúcido instrutor. Ele deveria ser de tudo informado em ocasião oportuna, embora a caridade houvesse aconselhado sua ausência do teatro dos acontecimentos. Nada poderia mesmo ignorar, uma vez que se tornou responsável por tudo que resultou do abandono a que legou a família e porque ainda urgia meditar sobre os delicados acontecimentos com vistas aos planos para as próximas reparações. Não esqueçam que o Jerônimo sentia remorso, uma culpa profunda de todo o acontecimento, porque ele desencadeou aquilo tudo. Ao incidente, seguiu-se pequena pausa, a qual foi quebrada pelo próprio Jerônimo ao exclamar: rogo-vos, continueis elucidando meus companheiros de jornada, com a sequência do meu drama pessoal, venerando o irmão Santarém, pois julgo-o bastante expressivo, conforme tantas vezes me tendes feito analisar, para também a outrem edificar e instruir. O caso dela está aqui, edificando e instruindo a todos nós. Hoje. Sim, meu filho, estou certo de que calarão bem em suas almas o ouvirem o episódio que vimos narrando. Aqueceu pacientemente o sacerdote, cujo sorriso bondoso dulcificou o mal-estar criado pela minha impertinência. Aliás, a vida de cada um de nós encerrará ensinamentos majestosos e sublimes, desde que nos demos ao trabalho de compreendê-la à luz das leis divinas que regem os destinos humanos. Interrompeu-se por um momento, como se concatenasse lembranças, continuando em seguida. No instante em que Margarida Silveira tombava nas lajes da taverna, tratamos de remover o seu espírito, parcial e temporariamente desligado do fardo carnal, para o posto de emergência que este instituto mantém nas adjacências do globo terrestre. Olha só, tiraram Margarida do corpo e levaram para um posto de emergência. Essa casa aqui é um posto de emergência no mundo espiritual. Não, na Terra mesmo. Então, muitos desses casos aqui em torno são trazidos para as casas espíritas. Tratam do espírito encarnado e depois levam ele para o corpo de novo, como vai acontecer com Margarida. Como recebe uma quantidade enorme de espíritos desencarnados, suicidas, como nós temos um trabalho de irradiação para os suicidas, um trabalho específico para esses irmãos tão sofredores. Quantos são acolhidos aqui? Né? Quando as pessoas são resgatadas, nesse caso, e são tratadas ainda na Terra, nesse posto de saúde, o encarnado, ele fica em coma ou de repente é durante o sono, de um dia para o outro? Ou não sabemos? Vamos ler aqui, que você vai ter a resposta aqui agora. Ele entrou em coma, na verdade ele entrou em coma. Entrou em coma para ficar um tempo, um período necessário, porque embora sejamos todos trazidos durante o sono, como nós próprios viemos para cá, durante o sono estamos ligados à casa, só se a gente não quiser vir. Eles são trazidos também, mas um sono, uma noite é muito pouca. Para o caso dela é muito pouco. Ela vai entrar em coma, eles vão ter que fazer um trabalho rápido nela, porque a coma não vai demorar muito tempo, para ela acordar melhor. Por isso é importante a gente orar todos os dias antes de vir para cá. Por isso é importante a gente escolher os programas que a gente vai ver ou ouvir antes de dormir. Por isso é importante, principalmente depois de trabalhos mediúnicos, você ir para a sua casa. Até mesmo após a reunião pública, à noite,
É bom que você vá para casa. Porque aqui você está sendo impregnado de fluidos, de energias que não são tuas, e você vai para qualquer lugar, acaba se atraindo espíritos, vou dizer a palavra aqui, se contaminando. Então toda vigilância, toda oração é importante. Mas vamos lá. Vamos ver o caso dela, ela foi para lá. Ficou algum tempo. Ele vai falar aqui, ó. No instante, é aqui que eu estou? Os serviços ali são variados e constantes, como no interior da colônia. Muitos enfermos encarnados são ali curados pela medicina do plano espiritual. Olha só. De novo, está respondendo a tua pergunta todinho. Os serviços ali são variados e constantes, como no interior da colônia. Então, nesse posto avançado, o serviço é tão intenso quanto lá na colônia, como acontece aqui na nossa casa, com os irmãos suicidas e outros irmãos também. Muitos enfermos encarnados são ali curados pela medicina do plano espiritual. Muitas criaturas transviadas no caminho do dever hão recebido sob aqueles hospitaleiros abrigos forças e vigores novos para a emenda e consequente regeneração, enquanto muitos corações aflitos e chorosos têm sido consolados, aconselhados, norteados para Deus, salvos do suicídio, reintegrados ao plano das ações, para que nasceram e do qual se haviam afastado, para o qual haveriam afastado. Então, muitos encarnados são levados para ali. Vamos continuar aqui. Para ir conduzida em espírito, Margarida foi submetida a exame rigoroso, observando os nossos irmãos incumbidos do mandato, as precárias condições em que se encontrava na organização fluídica, o perispírito, e que urgente se fazia um tratamento a rigor. Enquanto isso, o corpo carnal também foi pelo cientista terreno, o médico assistente do hospital, para onde fora transportado, em estado comatoso. Então ela entrou em coma. O médico fez a parte dele, enquanto eles estavam fazendo com os espíritos. Ele ali atrás disse que muitos encarnados são levados para lá, como nós dissemos aqui, não necessariamente em estado comatoso. No caso dela, precisava. Até porque ela, para sair daquele antro, tinha que ter algo que chocasse a todos. Foi o que eles provocaram. E provocaram mais ainda, para que ela ficasse um tempo em coma para tratar do espírito. Você vai ver que eles vão correr com isso. Então, dependendo do caso, sim. Às vezes, um acidente, a pessoa foi atropelada, entrou em coma. Foi atropelada porque bebeu, porque discutiu, porque... Aí ela é levada para o hospital, enquanto está sendo tratado pelo médico ali, vai ficar um período ali, como espírito está sendo tratado no mundo espiritual. Eu já sabia, no íntimo eu já sabia, mas eu perguntei ao plano espiritual sobre o caso da Lourdinha. Quando ela desencarnou, ela entrou em coma, ela ficou 2 dias em coma, ligada por aparelhos apenas. Aí foi o primeiro neuro, que disse que não tinha mais constatou a morte cerebral, mas o médico falou assim: eu vou chamar um outro para confirmar, tem que ser 2. E no fundo a gente sempre com esperança, né? Esse vai dizer que... E constatou o segundo, a mesma coisa, então teve que desligar os aparelhos. Então ela estava em vida somente com os aparelhos. Eu sabia que ela não estava mais ali, mas mesmo assim resolvi perguntar, porque pode ser, não era o caso dela, mas pode ser que o espírito continue ligado ao corpo, não ligado mais, mas jungido. Como, por exemplo, alguns suicidas ficam até anos. Então, se fosse um espírito muito materializado, um espírito sensual, poderia ficar ali. Mas eles responderam, foi até a Cidinha que respondeu, não, ela já não estava ali. Ela foi logo levada para um hospital no mundo espiritual.
Ela não estava mais lá. E eu falei, no sepultamento, ela foi levada rapidamente lá, passou um momento rápido e retornou para o hospital para o tratamento. E no sepultamento do corpo, alguns amigos viram o Altivo, a Cidinha, a Neuza e a Lurdinha. A Lurdinha estava com eles ali. E eu creio, como foi rapidamente, já era no momento do enterro, né? No momento teve o velório ali rápido também, e logo depois o enterro ela deve ter assistido e retornado ao plano espiritual. Para tratamento, estava desencarnada. No caso aqui que ele contou, o espírito também é levado para tratamento no hospital, no mundo espiritual, e depois ele retorna ao corpo. No caso dela, não podia mais retornar ao corpo físico porque não tinha mais vida. No caso da Margaridinha, o corpo está com vitalidade, ela vai retornar ao corpo, mais reconfortada. Então vamos lá. Então ela entrou num estado comatoso, ela estava em coma. Assentado ficava por nós outros. Deixa eu parar aqui um pouquinho. A mãe do Léo, que está aqui com a gente, a nossa querida irmã Lúcia Moreira, que está ali o nomezinho dela ali no dentista. Ela era dentista. Eu mesmo trabalhei com ela algum tempo ajudando. Nós íamos lá em Santa Cruz e elas faziam extração lá. Poxa, eu nunca vi um trabalho daquele. Eram 8, 9, 10 extrações num dia. Sem raio-x, sem nada. Enfim, não posso falar muito, senão vão me prender aqui, vão vir aqui. Prender ela não pode mais, porque ela já está no mundo espiritual, né? Mas eram os médicos espirituais ali com ela. Mas a Lúcia, ela entrou em coma. Ela entrou em coma, eu fui visitá-la uma vez no hospital, eu fui lá. Ela ficou 2 anos em coma. 2 anos. Vai explicar isso, né? Necessidade do espírito, necessidade para a família, unir a família, necessidade. Tem um objetivo. Um colega uma vez foi lá visitá-la, ele falou assim, quando eu cheguei no hospital, eu vi a Lúcia, está aí a narração dele, tá? É ele que disse isso. Ajudando lá estava saindo de uma sala, ele viu a Lúcia no corredor, estava ajudando os médicos lá espirituais, estava trabalhando no plano espiritual. E quando ela viu o colega, disse, vou receber visita agora, deixa eu ir lá para junto do meu corpo. Aí correu, ele subiu, ele viu, ele tinha facilidade de ver os espíritos, foi lá, fez a prece dele junto, mas o corpo não mais, o espírito não conseguia mais se manifestar através do corpo, ele estava ligado ao corpo. Permaneceu assim 2 anos, 2 anos e pouco. Para a família, Pois é, tem gente que fica 18 anos em coma e volta, né? Pois é. Por isso eu fiquei ali com a Lurdinha em esperança, né? Acho que era uma crueldade para ela, tinha que deixar o corpo mesmo. Mas ficou 2 dias, mas já não estava mais ali. Não tinha mais ligação nenhuma com o corpo. Assentado ficara por nós outros, que, em benefício do futuro de Margarida Silveira, o estado letárgico se prolongasse por vários dias, olha só, tantos quantos necessários à assistência moral mais urgente que a premência da situação exigia. Por isso mesmo, todo o interesse, os cuidados mais delicados tributamos ao seu corpo físico material, ao qual transmitimos as vitalidades necessárias à saúde e conservação. A jovem não se achava, ademais, verdadeiramente doente, senão apenas intoxicada pelas
forçadas libações de álcool. Apresentava órgãos normais. Então ela era forçada a beber, viu? Ela não gostava de beber, não, era forçada. Apresentava órgãos normais, exceção feita do sistema nervoso, que sofria resultados da amargurosa normalidade em que vivia. Seus sofrimentos graves, cuja natureza estava a requisitar desvelos abnegados, eram morais, razão porque os facultativos do Hospital do Porto, onde se encontrava o fardo carnal, a deixaram em observação, confundidos com o estado letárgico singular. Irmão Santarém deteve-se durante alguns instantes, consultando se nos interessaria a sequência da narrativa. Em coro, suplicamos que, se não detivesse, portanto, não só a sorte da pobre menina nos preocupava muitíssimo, pois a força dela ouvirmos falar por seu pai havia tantos anos. Muito de coração a estimávamos agora, como também um ensinamento nos atraía profundamente, calando em nosso âmago com fortes repercussões. De outro lado, o próprio Jerônimo animava a exposição dos passados fatos, o que era melhor incentivo para o narrador. Agradeceu o bondoso conselheiro com um amável sorriso e continuou enquanto nossa atenção recrudesceu. Ficai sabendo, meus amigos, que Margaridinha não só... De novo. Ficai sabendo, meus amigos, que Margaridinha não só não era má, como não se amoldava de boamente ao vício. Olha só, ela foi forçada. Ela não era má e nem tinha vício. Isso aqui que eu passei batido várias vezes, a gente vai ver aqui agora. Repugnava-o, até ansiando libertar-se dele. No seu caso doloroso, o que havia era tenebrosa expiação. Eu nunca tinha visto isso. Tenebrosa expiação. Vou rabiscar aqui que no meu não está sublinhado, que eu passei batido várias vezes. Tenebrosa expiação, sequência funesta e imprescindível de arbitrárias ações praticadas em antecedentes encarnações e que ficaram a clamar justiça e reparação através dos séculos, não apenas nos refolhos de sua própria consciência, mas também nos ominosos códigos da lei suprema, que absolutamente não se harmoniza com quaisquer transvios do caminho reto. Então ela tinha culpa, ela tinha uma culpa. O pai deu start, ele se sentiu culpado por isso, porque ele foi o causador, mas ela trazia. Olha o que ela foi no passado. Poderias nos dar pequena amostra das ações praticadas pelo espírito dessa jovem em antecedências encarnações e que dessem causas às graves situações que no momento ela experimenta? Atrevi-me a solicitar, levando por sincero desejo de aprender. Aí olha só o que ele vai dizer, quem foi Margaridinha. O estudo da lei da reencarnação é profundo e melindroso, meu amigo, e ao mesmo tempo singelo e fácil de compreensão, porquanto nos apresenta o indício esclarecedor de muitos problemas que perseguem a humanidade, os quais aparentemente se apresentam insolúveis. Futuramente faloeis em vossos próprios, relendo as páginas dos livros da consciência. Olha, ainda disse mais, vocês vão ver, né? Os espíritos que estão ali, eles, e a gente vai ver lá na frente o passado deles, principalmente do nosso Camilo, como foi doloroso. Até lá, no entanto, não haverá nenhum inconveniente em satisfazer-vos a natural curiosidade, uma vez que tereis a lucrar conhecendo mais um dos seus múltiplos aspectos. Agora você vê, ela tinha culpa. O pai deu início a toda aquela dor. Agora imagine a mãe prostituindo a filha, obrigando a filha a passar por aquilo por causa de dinheiro. Que débitos ela está adquirindo ali com a lei de Deus?
Por mais incrível e incômodo que vos pareça, meus filhos. Sim, meus amigos, a profundidade das leis divinas é vertiginosa, podendo mesmo apavorar os espíritos medíocres, não ensaiados ainda para sua compreensão. Mas a justiça que ressalta dessas leis destila tanta sabedoria, tão grande misericórdia, que o pavor se transformará em respeitosa admiração a um exame mais prudente e minucioso. Por mais incrível e incômodo que vos pareça, meus filhos, em antecedentes vidas planetárias, isto é, em mais de uma existência terrena, o espírito que atualmente conheceis sob o nome de Margarida Silveira andou reencarnando em corpos masculinos, existindo como homem, porque o espírito não é subordinado aos imperativos do sexo, tal como na Terra se compreende. Abusou da liberdade das prerrogativas que a sociedade terrena concede aos varões, em detrimento dos valores do espírito, e conspurcou deveres sagrados. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis, aviltou donzelas confiantes, espalhou o fel da prostituição em torno dos seus passos. Olha, desgraçou e destruiu destinos que pareciam róseos, esperanças docemente acariciadas. Mas veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrependa, impediu-o de continuar o execrável atentado à sua soberania. Caçou-lhe a liberdade, impôs-lhe desejos favoráveis para se satisfazer da anomalia de tantas iniquidades, impelindo-o a renascer sob vestes carnais femininas, a fim de mais eficientemente provar o mesmo fel que fez a outrem sorver, e a si mesmo poupar tempo precioso na programação dos resgates. Por sujeitar-se ao rigor de penalidades idênticas a outrora impostas pelo seu mal orientado livre-arbítrio, reencarnou como mulher, a fim de aprender na desgraça de ser atraiçoada na sua castidade, desacreditada, vilipendiada, abandonada, a empolgante lição de que não é em vão que se infringe um só dos mandamentos assinalados no alto do Sinai como padrão de honra para a humanidade, que antes se levaria a educar com vistas a finalidades sublimes do amor a Deus e ao próximo. Caramba, hein? Vocês sabem que eu passei batido nesse pedaço de que ela foi homem e assim ela abusou? Outras vezes eu passei batido. Que coisa a lei de Deus, hein? Que coisa, não passa nada na lei de Deus, nada. Isso. Gente, vamos parar por aqui? Porque veio uma pergunta interessante que ele vai fazer aqui, ó. Se assim foi, como Jerônimo se tornou responsável pelo desastre da filha? Se ela já estava devendo, por que ele está com remorso? Qual é a culpa dele nisso tudo? Veremos nos próximos capítulos, ou no próximo capítulo. É uma história dolorosa e que a gente está aqui há 1 hora lendo, né, praticamente vem lendo a história, e que traz um certo cansaço, porque é muita dor. É uma história de dor. História triste. Uma história triste. E mostra que a gente precisa trabalhar e trabalhar.
porque a gente não lembra do nosso passado, e o trabalho está aqui à disposição de todos. Não deve existir cansaço no cristão, no médium cristão, não deve existir cansaço. E que o Pai de amor e misericórdia tenha piedade de todos nós. Espíritos endividados com a lei de Deus, nos ajude nas oportunidades criadas pelos espíritos amigos a aproveitá-las para assim caminharmos na estrada do progresso e nos redimirmos de um passado culposo. Oramos e rogamos pela Margaridinha, onde quer que ela se encontre, reencarnada ou no mundo espiritual. Como pedimos pelo espírito de Zulmira, sua mãe, de Jerônimo, seu pai, e toda essa família que tanto sofreu e certamente ainda caminha em busca do equilíbrio, como nós outros que aqui estamos, em busca da harmonia interior, da estabilidade emocional. Rogamos por eles, pelos espíritos que narram as suas histórias nessa magnífica obra. Pedimos ainda, Jesus, por todos os irmãos que através do suicídio retornaram à pátria espiritual. Esperança para todos, alívio de suas dores, nós rogamos que o teu bálsamo, eivado de amor, envolva todos esses corações que se fazem presentes em nossa casa de amor no SEAP, ou que estão na grande colônia Maria de Nazaré, e que as rosas sejam encaminhadas para eles com seu perfume suave e agradável, como presente do nosso amor. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a Dona Ivone, o Camilo, que tanto trabalharam e trabalham por nós, pela nossa regeneração. Em nome desses espíritos queridos, caros a nós, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do altivo e da direção espiritual do nosso SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Deus, do amor de Jesus acima de tudo, nós encerramos então os estudos e reflexões da manhã de hoje, em torno do livro, do estudo da vida, Memórias de um Suicida. Que assim seja.